Olá, pessoal. Namastê. Muita luz, muita paz, muita bênção na nossa existência, nessa profunda existência, em presença consciência, afinando-nos, afinando-nos cada vez mais um puro instrumento, um instrumento sem vontade, um instrumento a ser tocado. Essa é a pura manifestação divina em nós, a contemplação do amor em nós, a oportunidade de falarmos, estudarmos, compreendermos e evoluirmos no amor divino, no amor que não deixa de existir em nós, que flui através de nós, por nós, conosco, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, em toda a nossa contemplação da vida cotidiana em si, de tudo que a gente realiza em nós, né? Não existe o outro, não existe nada disso acontecendo fora de nós. Ah, colocar essa música me traz a, a relembrança, né? A música Monte Castelo, da Legião Urbana, né? Que ela é ancorada através da carta de Paulo, né? Aos Coríntios, onde fala sobre o amor. E antes, só de abrir aqui um pouquinho, para a Angélica falar um pouquinho também, antes da instrução que o Enéas vai trazer um pouco dessa relembrança do que é incondicional. Não existe como a gente se conectar ao amor incondicional ou transmitir o amor incondicional, porque tudo já é a manifestação do amor incondicional de Deus. Se tivesse alguma vontade ali, já estaria condicionado a alguma coisa, né? Então, quando a gente traz o amor incondicional, significa que ele não tem condições. Essa música já tem vários estudos, vários discursos, satsangs com ela. A gente já usou ela bastante, já fizemos muita leitura dessa carta, carta de Paulo aos Coríntios, também da própria música em si, né? Não somente da carta, mas da música também em si. E ela nos traz conhecimentos, relembranças importantíssimas do que nós estamos fazendo aqui, estudando, contemplando. E sempre quando eu tenho a oportunidade, por isso que eu trago esse parêntese antes da gente iniciar aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu trago o momento histórico com que foi escrito essa ode ao amor, né? Essa carta aos Coríntios, para que a gente perceba claramente qual é a visão iluminada sobre uma questão. A visão iluminada, ela não está condicionada, ela não é refém, ela não depende de, ela simplesmente é porque é. Assim como a gente ama porque ama, a gente simplesmente é por é. Então, como vamos ser? Porque esse é o caminho, né, da gente se liberar emocionalmente, espiritualmente, moksha, mukti, iluminação espiritual. Como ser? A resposta é simples: sendo. Não é simples? Então, como ser se nós estamos condicionados? Então, a gente precisa iniciar o movimento desse liberar através do não saber, através do desaprender, através da contemplação do ser. Então, Paulo, naquele momento histórico, onde ele escreve sobre o que é o amor, e é uma visão incrível, porque ao mesmo tempo que ela vem cheia de comparações, é um fogo que não é o símbolo que retine, é a língua dos homens, é a língua dos anjos,
ele consegue explicar dentro da dualidade o sentimento do que é o amor divino, a proposta do que é o amor divino, a experiência do que é o amor divino. Preso em uma masmorra romana. Então, você já imagina as condições dos nossos presídios de hoje em dia, e você volta a 2000 anos atrás, onde não existia nenhum tipo de conselho, consenso, assistência. Então, você vê como seria um presídio, uma masmorra romana, há algum tempinho atrás, prestes a ser decapitado, com tudo e todos, subjugando constantemente aquela presença. E ele chama, acho que é o Tiago, o apóstolo Tiago, uma coisa assim. Salvo engano, desculpa, eu não sou um conhecedor, mas se alguém também quiser me corrigir, fica à vontade. Ele chama o outro apóstolo e fala: vamos escrever uma carta. Vamos falar sobre o que está aqui dentro. E você percebe que nunca houve a falta do amor. Então, sempre quando nós acreditarmos que o amor não está ali, lá o amor está. Por isso não nos cabe julgarmos, por isso não nos cabe atuarmos como se fôssemos conhecedores da verdade. Porque lá o amor está. Sempre esteve. Nós que talvez não estivéssemos preparados e preparadas para perceber, sentir, experienciar, sermos. Eu fiz uma brincadeira com meu querido professor voluntário de inglês. Não sei se você sabe, eu tenho minhas aulas de inglês com o meu querido professor Fred. E a gente fez uma brincadeira e que tudo como funciona, né, nessa existência como espelho, assim como a gente já falou da própria luz da lua, que é um reflexo do sol e que a gente acredita piamente que ela tem luz e é um reflexo, né? A gente também pode brincar com a palavra God em inglês, que significa Deus. God no espelho vira dog, vira cachorro. Como que você enxerga a manifestação do amor divino? Deus ou cachorro? Amorosa, amoroso, gentil, compassivo, ou punitivo, vingador? Tudo depende da forma como a gente observa as coisas. E o conhecimento libera a mente para uma libertação real. Ancora em nós oportunidades da abertura do fluxo para que a gente consiga se movimentar no amor divino. Não se trata de uma vontade. Se trata apenas de reconhecermos. Apenas isso. Reconhecermos. Lindo, né? É engraçado que antes da gente começar aqui, eu virei pro Saulo e falei assim, nossa, você tá tão lindo. Aí ele brincou assim comigo, não são seus olhos. E aí eu fiquei viajando nisso.
Fiquei viajando nisso, são os meus olhos. E, e é isso, né? Quando a gente está na gente, a gente está vendo aquela beleza ali. E tô até sem palavras aqui, não me emocionada quando você falou. Mas, trazendo, né, para a temática direta, a temática de hoje, fiquei viajando nessa história inicial aqui, e aí depois eu fiquei pensando assim, como que eu posso trazer com maior profundidade o entendimento do que é o amor? Para mim, não esse amor romântico que a gente está acostumado como ser humano. E aí, mais uma vez, caiu a ficha, que é sobre nós, né? Sobre a gente, é sobre saber silenciar para saber ouvir. Você está aí nessa masmorra, nesse presídio, e ali, quando você está em você, você conseguir ver a beleza de tudo, né? De todos, e transformar isso em palavras. É saber ouvir isso. E qual que é o momento que eu mais me percebo sem a presença do amor? É justamente quando existe uma ignorância muito forte em mim, de não saber ouvir, de querer colocar o meu ponto de vista, de querer me posicionar ali, mas sem conseguir ouvir a profundidade de tudo que é. E esse silêncio, ele só é quando a gente consegue estar em nós, saber ouvir verdadeiramente, saber apreciar verdadeiramente, trazer essa beleza verdadeiramente, até quando a gente está brincando, até quando a gente está com raiva um do outro, e trazer a profundidade disso para o nosso dia a dia. E eu só consigo alcançar esse amor verdadeiro quando eu estou apta a me silenciar e a saber ouvir. Então, que a gente possa ampliar a nossa escuta para tudo que o nosso querido Enéas tem para falar hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje a temática é extremamente importante. Vamos falar um pouco do amor, com a intenção que não seja a pretensão, que seja uma intenção que a gente consiga, ao menos parcialmente, concretizar hoje, aqui e agora. Com a intenção de, basicamente, podermos entrar em certa profundidade nessa temática, abordando aquilo que realmente interessa. Afinal de contas, o que é o amor? Né? Eu propus um instante só. Tira a minha imagem aqui, por favor. Eu não consigo falar o nome também. Tira a minha imagem. Como é que eu faço? Eu tirei o seu som, Enéas, aí você tem que colocar o som de novo. Ok. Pronto. Eu estava falando olhando para mim mesmo, estava me incomodando, cara. Então, prefiro olhar olhando para alguém. Enfim, vamos do início. Afinal de contas, o que é o amor? Né? Para que serve o amor? O amor é um sentimento abstrato, mas com uma potência máxima, que a gente desconfia nos mínimos atos da vida, que a gente percebe na grandiosidade, na magnanimidade do que é chamado de amor divino, por exemplo. Saulo falou bastante do amor divino, né? Existe um cara aqui chamado Ibn Arabi, é um mestre sufi, escreveu um tratado sobre o amor, né? E ele diz, aí, na altura da Idade Média, quando já se estudava o que era o amor, quando o sufismo, por exemplo, já estudava o que era o amor, ele já dizia que existem 3 tipos de amor, né? O nosso amigo Rui Barbosa, né, cujo centenário de morte, se não me engano, está sendo comemorado esse ano, ou coisa parecida,
ele dizia que existem 3 tipos de amor, né? O amor pela pátria, o amor à verdade e o amor à liberdade. Ok, o amor à pátria já pode ter virado amor ao planeta, à humanidade, né? O amor à liberdade e à verdade permanecem. Mas Ibn Arabi, um famoso mestre sufi, dizia alguma coisa bastante diferente, que existem sim 3 tipos de amor, mas ele dizia que eram o amor natural, que compreende aquilo que Rui Barbosa chamava de amor à pátria, à liberdade e à verdade, que os abraçava a todos, né? E aí ele partia para o amor espiritual e o amor divino. Então, eu acho que fico com esse discernimento luminoso de um mestre sufi da Idade Média, porque em meus estudos não encontrei realmente nada superior a isso, né? É preciso discernir com clareza que o amor a que a gente está acostumado aqui é de ordem inferior, quando comparado com o amor espiritual e principalmente com o amor divino, né? Vamos notar, em relação a isso, que o primeiro mandamento da lei mosaica não é o primeiro lei, não é o primeiro à toa, né? Por que que a primeira lei que Moisés trouxe para seu rebanho foi justamente o amar a Deus sobre todas as coisas? Depois, em épocas posteriores, né, ele ganhou o adendo, né, o acréscimo de amar ao próximo como a si mesmo, etc. Tal, né? Mas a ideia principal era mostrar a importância, não a relevância, mas a importância máxima do amar a Deus, do entrar em conexão com o amor divino. Entre o amor natural, que Ibn Arabi dizia que era o amor usado na procriação, e aqui nós, no Ocidente, temos a expressão fazer amor, e eu vou ler para vocês daqui a pouquinho algumas considerações de um mestre vivo, não está mais vivo, mas quando foi vivo, ele era o Gandalf. Lembra de Senhor dos Anéis? Eu vou ler o que esse cara aqui dizia sobre fazer amor. Olha a figura. Isso aqui é um Gandalf da vida real. Omram Mikhail Aizmanhov. Por que que, afinal, é preciso reverenciar não somente a Deus, mas amá-lo? Note-se que é uma construção, ninguém vai ao amor divino de forma direta. É preciso primeiro amar quem está do seu lado, amar ao próximo, primeiro amar a criação, né? Vamos ser bastante abrangentes e profundos numa tacada só, né? É preciso amar o que está à sua volta, o universo que te circunda deve ser amado em profundidade e abrangência, porque ele é a criação divina, ele é Deus, Deus está em tudo, Deus é amor, então o amor está em tudo também, né? É preciso, como disse o Saulo, que a gente reconheça, que a gente tenha antenas, né? Tenha a percepção sensível, tenha a sensibilidade perceptiva, portanto, para perceber o amor em seus vários matizes, né? O máximo que nós conseguimos aqui no Ocidente é lidar com o amor de uma forma superficial. Livros como esse aqui são interessantíssimos, né? As 5 Linguagens do Amor, né? Do Gary Chapman, best-seller lá do New York Times, mas ensina um tipo de amor a dois, não o coletivo, né? Enquanto que Gandhi dizia, o homem que desenvolve o amor na sua plenitude consegue efetivamente anular o ódio de milhões. Vale a pena repetir. A pessoa que consegue desenvolver seu amor em sua plenitude anula o ódio de milhões. É por isso que o amor, potencialmente, tem essa importância toda. Ele pode, basicamente, dizimar a intenção de guerra, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente estaria muito necessitado nos dias de hoje, né? Mas as pessoas não entendem o que é amor. Essa que é a verdade, né? O amor natural de Ibn Arabi, né, é considerado o amor da procriação, né? Mesmo assim, nós aqui no Ocidente, que culturalmente impera no planeta, né, efetivamente fizemos uma bobagem com a expressão fazer amor, né? A expressão fazer amor, que quer dizer fazer sexo, não contém mais em si, já falamos disso anteriormente, a expressão da divinização do sexo, né? O sexo em si contém basicamente uma energia potencial vastíssima, potentíssima, que poderia, caso fosse compreendida, caso fosse manipulada como se deve, efetivamente fazer um bem ao mundo que a gente sequer desconfia ou calcula.
porque justamente o amor está por trás de tudo e no meio de tudo. Aproveitando aqui a ajuda da Carla, eu vou, por exemplo, a amiga Carla está me dando aqui, ela é discípula de Sai Baba, e combinamos que eu vou trazer a vocês uma pensata rápida de Sai Baba sobre isso, porque nos convém, vou aproveitar o gancho. Sai Baba dizia que o amor é central, está na centralidade dos nossos interesses. Ele dizia assim: existem 5 tesouros em mim, e eu vou dizer quais são: a verdade, a paz, o amor, a retidão e uma grande união. São 5. Mas para que eles floresçam, eu preciso relembrar que o amor é a base de todos, e com ele ir treinar o amor em forma de pensamento, que expressa a verdade, o amor em forma de sentimento, que expressa a paz e a felicidade, o amor em forma de ação, que é a nossa retidão, e como entendimento, ele é a nossa união. Ou seja, por trás de todo o nosso comportamento, pode estar o amor, se assim o quisermos, né? Ele começa com o amor ao próximo. Jesus tem um mandamento principal que pretende nos guiar as nossas vidas daqui para frente, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu o exemplo. A gente tem que lembrar que a compreensão ilumina, né? Mas que a palavra também basicamente ilumina, esclarece, né? Mas que o exemplo arrasta, ou seja, o exemplo é efetivamente o farol definitivo no quesito mostrar como é que deve ser o nosso comportamento em relação também à questão do amor. Ivan Hove, nesse livrinho aqui, Os Mistérios de Êxodo, editora portuguesa, traz algumas considerações sobre o fazer amor, né? Que aqui no Ocidente está basicamente bastante desgastado enquanto conceito. Não sabemos mais o que é fazer amor. Ele diz assim, Ivan Hove diz assim: retomando agora a pergunta sobre o amor e a sexualidade, que são 2 coisas diferentes. Dir-vos-ei que a sexualidade é uma tendência puramente egocêntrica que leva o homem a procurar apenas o prazer, ao passo que o amor, o verdadeiro amor, pensa antes de mais nada na felicidade do outro, tem por base o sacrifício de tempo, de força, de dinheiro, para ajudar o outro, para lhe permitir que desenvolva todas as suas possibilidades. Não há nada mais belo do que o amor, do que estardes prontos a arrancar algo de vós mesmos, a privar-vos de algo para o dar. Como acontece com as mães. As mães sentem amor pelos seus filhos, no entanto, não são impelidas para a sexualidade. Quando há guerras ou privações, elas poderão morrer à fome, mas guardarão alimento para os filhos. Isso é que é amor. A espiritualidade começa quando o amor domina a sexualidade. Quando o ser humano é capaz de arrancar qualquer coisa de si mesmo para o bem do próximo, o bem do outro. Enquanto o ser humano não é capaz de se privar do que quer que seja, não existe amor. Portanto, tem que haver renúncia, tem que haver sacrifício. Quando um homem se lança sobre uma jovem para satisfazer os seus instintos, será que ele pensa no mal que poderia causar-lhe? Ele pergunta. Não. E até está pronto a matá-la para conseguir satisfazer-se. É isso a sexualidade, um instinto puramente animal. Vós direis, mas não há nada de divino nisso. Sim, a sexualidade tem uma origem divina, mas se o ser humano não sabe controlar-se, é evidente que as suas manifestações não são divinas. O que a sexualidade tem de bom é que trabalha para a propagação da espécie, mas se orientada apenas para o prazer, ela é um desperdício. Tem se inventado, na época atual, coisas incríveis nesse domínio. A pílula, por exemplo, é claro, mas também se vende uma quantidade de produtos e de objetos que eu nem quero mencionar. Já não se trata, portanto, da propagação da espécie, mas exclusivamente de prazer. Não quero deter-me sobre essa questão para discutir se essas coisas devem ou não existir. No estado atual da humanidade, até os moralistas, até os religiosos acham que é necessário que existam, porque a natureza inferior, a natureza animal do homem, é ainda tão poderosa
que, se não a deixarem manifestar-se, ela produzirá fenômenos ainda mais prejudiciais. Portanto, não quero discutir esse assunto, mas só digo que é pena que o homem esteja ainda tão baixo que não possa controlar essa energia, dispor dela e utilizá-la para um fim divino e para trabalhos espirituais, em vez de recorrer a toda espécie de produtos e de engenhos para se atolar no prazer. Não me pronunciarei sobre esse assunto, pois seria demasiado longo, mas poderia fazê-lo para dizer-vos exatamente aquilo que há de bom e de mal em tudo isso. Evidentemente, há inúmeros inconvenientes, pois o ser humano permanece nas regiões inferiores, onde se embrutece e perde muitas das suas possibilidades psíquicas. Mas, por outro lado, é certo que assim ele consegue preservar um certo equilíbrio. Bom, a sexualidade é, pois, amor, mas um amor inteiramente voltado para a satisfação egoísta do ser humano. Ele faz aqui diversas outras considerações que não vêm ao caso, e eu aproveito para passar para esse outro livrinho dele aqui, chamado Centros e Corpos Sutis, Aura, Plexo Solar, Centro Rara, Chakras. Por que que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Olha só que coisa interessante. Isso aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês agora, é uma estrutura das nossas cadeias linfáticas, tá? Das nossas cadeias de gânglios. Isso aqui está ao longo da nossa coluna, compõe o nosso plexo solar, por exemplo. Os vários plexos, né, presentes, né, os vários centros nervosos presentes têm esse formato aqui. Na página seguinte, olha que interessante. Isso aqui é conhecimento de natureza oculta. Nosso amigo Ivan Hoff começa a discernir o que é o quê? Ou seja, que gânglio recebe ou trabalha que tipo de energia. Olha o amor ali no meio. Tá? O amor está ali, basicamente, com um monte de gânglios, né? Ou seja, o espaço maior reservado para a energia que a gente chama de amor. E a respeito dessa figurinha, nosso amigo Ivan Hoff diz o seguinte: o amor está ligado aos 12 pares de gânglios dorsais. O amor é uma força que nos dilata, e essa dilatação verifica-se nos movimentos da respiração, que nos liga a todos os seres, a todo o universo, resumido nas 12 constelações do zodíaco. Ou seja, o amor é uma energia que precisa, que deve ser trabalhada em nosso interior. Eu mostrei para vocês agora um infográfico das nossas entranhas, né? E como esquematicamente elas são capazes de trabalhar a energia amorosa. Mas é preciso que nós saibamos, como diz o Saulo, reconhecer a entrada da energia amorosa em nós. A gente não tem condição, muitas vezes, de fazer isso. É preciso que a gente, por vezes, se retire, é preciso que a gente foque no essencial, na reforma íntima, no desenvolvimento interno, no desenvolvimento, portanto, da sensibilidade necessária para reconhecer a energia amorosa, de forma que a gente possa trabalhá-la. O ser humano médio, mesmo mais evoluído, já ultrapassou, né, digamos assim, a fase animalesca, né? Já está no amor espiritual, né? Aquela pessoa que já consegue efetivamente desenvolver um afeto, né? Um amor que não pede reciprocidade, por exemplo, por amigos, né? Por situações, né? Por pessoas que não são do próprio sangue, da própria família sanguínea, né? Então a gente diz assim, a pessoa é meu irmão de coração, né? É meu filho postiço, né? Uma coisa parecida, não é à toa, porque existe amor ali, né? E esse amor é de natureza espiritual. Eu diria que é mais ou menos fácil, ou não é tão difícil assim, você desenvolver amor por alguém da sua família, porque a pessoa está do seu lado o tempo todo. Mas é alguém que está fora, mas é alguém que não está o tempo todo contigo, né? O amor é algo que deve ser aprendido. Como é que a gente faz para amar? E notem que Divaldo Pereira Franco, por exemplo, ao psicofonizar Bezerra de Menezes, né, suspira, dizendo: amem-se, por favor, amem-se. Nessas épocas finais de transição planetária no mundo, o recado, resumido em uma palavra só, é esse:
Se fosse facultado a Bezerra de Menezes, como de vez em quando é, dizer apenas uma palavra só, né, que defina o que nós temos que fazer para sermos trigo e não joio, essa palavra tá dada, é o amem-se. Uma frase que seja amem-se uns aos outros, como eu vos amei, é a frase do Cristo. É uma frase-chave porque expressa uma direção comportamental, uma direção de condução de si próprio, de si própria, para que a gente possa vibrar o amor. E a chave é essa. Para ser trigo, tem que vibrar o amor que está dentro de você, que você pode fazer com que ele aumente, com que ele vibre em oitavas energéticas cada vez maiores. Se você efetivamente migrou do amor instintivo ou natural, como o chama Ibn Arabi, para o amor espiritual, você efetivamente está vibrando esse amor numa oitava maior, numa intensidade maior, numa velocidade maior. Existe mais luz envolvida, sendo gerada eletromagneticamente pela vibração amorosa de natureza espiritual. Quando a gente chega, então, no amor divino, muda tudo. Não existem palavras para expressar, porque ali você já está entrando no nirvana, né, no Maha Samadhi, você já está entrando no oceano, né, da fluidez eterna, em que tudo é amor. Né? Deus é amor porque tudo é amor. Né? São palavras básicas, né, que servem para descrever o indescritível. É uma tentativa que nós temos que fazer de dizer, olha, quando a gente entra no devocional divino, no chamado amor divino, muda tanto que não existem palavras para definir, não existe corpo sensorial aqui embaixo para efetivamente dar uma ideia tosca de que seja do que é aquilo. Alguns tentam, inclusive, dizer o seguinte, sabe a sensação de orgasmo que você tem, né, quando o homem, quando a mulher chegam ao ápice do sexo, feito com amor ou sem amor, mas o sentimento, a sensação prazerosa do orgasmo é alguma coisa muito parecida, mas que indica uma direção sem ser aquilo. Né? O amor vivenciado nessa natureza, então, gera um tipo de prazer também de natureza divina. Né? É necessário dizer isso. Só que existem muitas diferenças. Né? A pessoa que chegou a esse amor, ela tem um grau de pureza e limpou suas vestes. Ela tem um grau de pureza máximo porque limpou suas vestes, ou seja, ela, através de suas ações, de suas falas, de seus pensamentos e sentimentos, efetivamente não só anulou todo o seu karma negativo, como também passou a ser um farol de luz e de geração de energia amorosa, de geração de energia compassiva. O amor é um ato compassivo, é um ato de misericórdia também. Né? Já pensou se a gente tivesse que pedir para o Senhor sol brilhar todos os dias? O sol brilha independente de tudo. Né? É uma grande renúncia. O amor é uma grande renúncia. É assim que ele é definido também. Né? Os processos naturais não param. Né? O seu ato involuntário de respirar, de nós seres humanos, não para, não cessa com a sua vontade. É uma determinação divina baseada no amor divino que Deus tem por nós. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que Deus nos ama. Mas tem gente que não acredita nem em Deus, quanto mais no amor divino. Né? É por isso que esse tipo de propagação de conhecimento que a gente está buscando aqui agora é tão importante. É preciso falar em receber o amor divino, em reconhecer o amor divino, em sentir o amor divino. E para isso é preciso verbalizar essas coisas como eu estou fazendo agora. Tá? Não se fala em sentir o amor divino sem você ter minimamente pensado a respeito daquilo, acerca daquilo, daquele ato, sem que você minimamente se dedique a intelectualizar, mentalizar, porque é uma primeira aproximação. E a partir daí você reconhece que vai haver um momento que eu não vou ter mais palavras, basicamente, para descrever uma coisa que vai me definir para o resto da vida. Né? A yoga é a palavra mais usada porque ela significa em sânscrito união. Então, você unir-se a Deus quer dizer que você está se unindo em amor. Né? Os termos bíblicos usados, né? A veste da noiva, né? O convite para o banquete do casamento, né? Todos se referem à união do indivíduo, que tem aquela centelha divina que somos nós, seres humanos, filhos do homem, potenciais filhos do homem, para os que me entendem,
que representam a nossa união com o divino. Portanto, é uma união marital, no sentido de que ela vai gerar frutos, não exatamente filhos, não é uma união sexual, é uma união marital no sentido de que vai gerar outras coisas, outros universos, outras energias. Por trás disso existe um grande mistério. O amor é o combustível das estrelas. Por que vocês acham que os elétrons giram em torno dos núcleos dos átomos, né? Você tem lá prótons, nêutrons, né? Com os elétrons rodando em volta, e aquilo é um modelo microcósmico de uma constelação solar, de um sistema solar como o nosso, por exemplo, em que o Sol, a estrela Sol, tem lá seus 11 ou 12 planetas girando em volta de si mesmo. Qual é o combustível que alimenta esse tipo de movimento? A astrofísica não sabe, ela apenas especula. A metafísica milenar, desde há muito, nos diz que é o amor. O amor divino faz com que o movimento estelar, o movimento das estrelas aconteça. Tá? Nós somos e fazemos parte do corpo de Deus, fazemos parte do universo, que é parte do corpo divino. E aqui tudo funciona à base do amor, né? Ou seja, o amor não é só uma energia, mas é também e principalmente um tipo de energia que permeia todas as outras, que está por trás de todas as outras. Aí eu vou trazer para vocês, espero que estejam gostando, mais uma leitura rápida desse livrinho aqui do Samuel Gomes, né? Apocalipse segundo a Espiritualidade, o despertar de uma nova consciência. Vai ser rápido, mas vai dar para estruturar, lendo esse trecho rápido, que o amor está por trás de tudo, inclusive das virtudes, que é aí que eu queria chegar. Olha só. Que valores se ligam à fé? Essa é a pergunta fundamental. O espírito imortal é descrito em graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. As expressões comportamentais dessa fé são as bases para as 7 igrejas, no desenvolvimento dos germes que estão ligados aos 7 valores básicos, que são, olha que interessante, a oração, a esperança, a gratidão, a confiança, a crença, a fidelidade e a resignação. Somos chamados a desenvolver esses valores, eu diria que são valores comportamentais, porque conduzem o comportamento das pessoas, norteiam e conduzem o comportamento humano. Por isso que são tão importantes, por isso que eu estou aqui falando deles. E segue o texto. Somos chamados a desenvolver esses valores na vida íntima, como seres inteligentes da criação, cuja fonte é o amor, de onde se originam todas as inteligências espirituais. Em geral, as condutas são sustentadas por sentimentos básicos, que estão representados no final do versículo e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Eles estavam analisando um versículo do Apocalipse, tá? Aquele das 7 igrejas. Sentindo que o conteúdo que acabara de expor era muito profundo, Ícaro, que é o orientador lá deles, nos deu uma pausa para reflexões em torno do assunto. Depois de algum tempo, alguém aproveitou a pausa para indagar. Como assim? Quer dizer que as nossas ações têm por base os sentimentos básicos nascidos do amor? Pode explicar melhor? Sim, reforçou Ícaro. E quanto mais o espírito amadureça e cresça, maiores se tornam os campos de expressão do amor, sentimento universal que a tudo permeia e nos liga ao Criador. E quais seriam esses sentimentos básicos? Indaguei eu por minha vez. Ícaro parou por alguns instantes, como se a organizar a didática para nos explicar mais o tema, e depois falou. Os valores acima apontados, né, aqueles ali, a oração, a esperança, a gratidão, a confiança, a crença, a fidelidade e a resignação, são a base do sentimento da fé. Mas há outros 6 sentimentos fundamentais, 2 pontos. Abnegação, humildade, afetividade, misericórdia, paciência e desprendimento. Todos eles filhos do amor. Todos eles filhos do amor. Sentimento essencial que nos liga a Deus e que sustenta todos os comportamentos, portanto. As qualidades
de inteligência para sermos pais, mães, profissionais e para lidarmos com o sofrimento, com as opiniões, pressões e tantos outros desafios existenciais, são o que favorece a ampliação de capacidades novas. E tudo isso para percebermos a natureza daquilo que somos e para irmos de encontro com a natureza que Deus é. Enquanto não desenvolvermos o autodomínio, enquanto não governarmos, né, esse nosso reino íntimo, porque os antagonismos dos sentimentos do passado geram o egoísmo, o medo, o orgulho, a indiferença, a imprudência, a violência, o apego e a ignorância. Enquanto a gente não chegar lá nesse autodomínio, né, não teremos, portanto, segundo aqui os autores, um contato mais aprofundado, mais abrangente, mais produtivo com a energia amorosa a nível divino. Notem que, na medida, para quem não sabe, na medida em que a pessoa ascende de discípulo para mestre, de mestre para mestre ascenso, e de mestre ascenso, quem sabe, para anjo, e de anjo para arcanjo, qual vocês acham que é o critério básico que define efetivamente a ascensão, a promoção espiritual daquela pessoa, daquela criatura? Vocês acham que é o conhecimento? Não. Como dizia lá a música Monte Castelo, que também foi muito criticada, né, porque utilizava versos bíblicos, né? Sem amor eu nada serei. É a base de tudo. Ou seja, ou você tem a capacidade inata e incondicional de amar e, em função dela, pode progredir espiritualmente, principalmente, ou você não tem. A capacidade de amar, portanto, gente, funciona como um teto. Ou você aprende a amar, ou você não vai passar daquele teto. O teto pode ser livros, podem ser práticas, podem ser ascendência sua, né? Influência sua sobre pessoas, né? Se não houver amor envolvido, amor latente, potencial, atuante, transbordante do seu coração, que nos leva a uma outra temática, né? O que é o coração. Se não houver o amor perfeitamente identificável, envolvido nas tuas ações, falas, pensamentos e sentimentos, o povo do andar de cima te breca. Numa determinada altura do campeonato, você tem um teto e não passa dele. Né? É preciso fazer a lição de casa, ou seja, aprender a amar de forma incondicional, sem esperar nada em troca. É o que está na Bíblia, que a sua mão esquerda não veja o que a direita faz. A caridade essencial, a que vem do coração, ela é desprovida de publicidade. Ela dispensa qualquer ato promocional ou de divulgação. Ela tem que ser um ato feito com discrição e, se possível, em segredo. Veja você que aquelas pessoas que doam altas e vultosas quantias, por vezes só são conhecidas após a própria morte, como aconteceu com Ayrton Senna, que doava milhares de dólares, dezenas de milhares de dólares para abrigos, para orfanatos, né? E a Viviane Senna dizem que ela recebia somente essa condição do irmão. Olha só, eu só não quero aparecer. Se eu aparecer, eu corto dinheiro. Eu não posso aparecer. Era a única exigência que o Senna fazia. E realmente foi cumprida. Só se soube que ele era o grande donatário de vultosas quantias para diversos orfanatos e coisas que tais quando ele morreu. Né? Foi aí a Viviane Senna não aguentou e abriu, né? Para mostrar para o mundo quem era Ayrton Senna. Né? Voltando ao que interessa, faltou somente aqui, eu não podia deixar de falar, de Emmanuel, esse livrinho aqui chamado Pensamento e Vida, né? Psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. Existe aqui uma breve texto chamado Amor, que eu queria ler para vocês aqui, para já começar a concluir minhas considerações de hoje. Diz aqui, diz Emmanuel, portanto, nesse capítulo breve chamado Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração da sabedoria e da beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações
por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele, no amor, se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, de Deus, penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, o verme, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos e sem prazo, caminharmos, o caminho sem prazo, de ascensão até Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Vou fazer só uma pequena pausa aqui para dizer que, infelizmente, essa regra está suspensa no momento, porque o tempo urge e porque, efetivamente, está vindo aí uma época de expurgo, que já tem data para acontecer. Mas não vou falar disso aqui, ok? Mas é claro que, em última análise, temos a eternidade para nos transformarmos em anjos, em arcanjos, mas ninguém gostaria de levar uma eternidade para chegar lá. A gente quer chegar lá em menos tempo, né, Saulo? Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, um modelo divino, enviado por ele à terra para elevar-nos e clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério tomou o amor ao Pai, por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não podia ficar sem falar essas sábias palavras, sem repetir essas sábias e profundas palavras de Emmanuel. Vamos perceber que o amor é um mistério, né? Se não me engano, Simão Pedro disse que Nosso Senhor é um amor devorador, é um fogo devorador, né? O amor de Nosso Senhor é um fogo devorador, alguém deve ter dito em alguma parte da Bíblia que eu não estou me lembrando agora, né? Em alguns outros livros, eu vejo ali que é preciso haver a intermediação de um Cristo. Vamos lembrar que um Cristo é um título nobiliárquico espiritual real. É a pessoa que tem pelo menos a quinta iniciação, se for um ser humano, e que pode, portanto, apresentar o grau de pureza necessário para, por exemplo, fazer com que resida no próprio corpo, ou seja, no próprio templo, a energia crística, né? Essa energia crística
foi a que fez com que o Cristo fosse Jesus Cristo durante 3 anos. Não vou pegar o livro aqui agora, porque ficou lá na varanda, dei bobeira, mas enfim, né? Nosso amigo Saldanha da Silva, se não me engano, um livro chamado Segredos do Sangue do Coração, fala que justamente quando Cristo verte seu sangue, sangue crístico, por 5 lugares diferentes, parece que ele verteu sangue lá na hora, não só pelo ferimento que lhe foi infringido pelo centurião, mas também por outros lugares que não são citados no livro, mas o verter do sangue crístico na terra completou uma operação mágica de renascimento da humanidade, de reoferta ou repactuação do acordo entre a humanidade e o divino. Consagrou-se ali um batismo de sangue, porque eles existem, calcado, baseado, completamente suportado no amor, na renúncia do amor, no sacrifício do amor, no sacro ofício, no ofício sagrado do amor. Foi o amor, portanto, que estava por trás do sacrifício do Cristo. Quando o sangue do Cristo verte a terra, consagra-se assim, portanto, um pacto, um modelo de pacto que até agora vem nos sustentando. Vamos notar que a nossa trajetória é mais complicada. O ser humano vem de uma queda angelical. Não vou me ater nesse detalhe, né? Mas vamos lembrar que era preciso uma providência de natureza divina mais efetiva e profunda, e ela aconteceu. O sacrifício do Cristo, o verter seu sangue de natureza crística, tá? Vamos lembrar que para os egípcios antigos, por exemplo, a consciência humana reside no seu sangue, no elemento corporal sanguíneo. Então, o sangue do Cristo não era mais humano, era crístico, era uma entidade cósmica. O verter esse sangue de natureza cósmica no planeta consagrou um acordo que até hoje energeticamente nos sustenta e vai poder salvar aqueles que conseguirem efetivamente reconhecer esse sacrifício. É preciso reconhecer esse sacrifício, minimamente falando. Ou seja, é preciso incorporar à nossa própria consciência de hoje, 2023, o sacrifício, o sacrifício feito por renúncia, por amor à humanidade, por amor ao homem, por amor à mulher, por amor a nós todos, feito pelo Cristo, feito por Jesus o Cristo, pelo Cristo Jesus. E é preciso reconhecer, é aí que eu queria chegar também, é preciso reconhecer o mesmo sacrifício, mesmo ofício sagrado, mesma renúncia sacrificial de todos os quantos, de todas as pessoas que venham à Terra agora, inclusive na carne, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos servir, para nos dar a chance final de sermos trigo e não joio. Por amor é que se faz isso tudo, gente. Por amor, tudo isso acontece. Por amor à família, à sagrada família, que eu olho agora na tela do meu notebook, existe, servindo-nos. Por amor, eles estão aqui à nossa disposição. Por amor, eles estão aqui para nos acolher. É preciso que reconheçamos isso também. Não vou me estender muito mais do que isso, vai dar 10 horas. Eu queria fazer o que eu realmente fiz, ou seja, fiz aqui um pupurri do que é preciso ser dito, né? Vamos lembrar que o amor em sânscrito tem mais de 100 significados, uma centena de significados. É o amor de homem e mulher, é o amor de pai para filho, é o amor de uma nação, é o amor a uma situação, é o amor ao dinheiro que seja, né? Existem vários tipos de amor, nos altos e baixos. É preciso que a gente almeje, que a gente ambicione, que a gente aspire o amor divino, o amor espiritual e depois o amor divino. Começamos com o amor espiritual, portanto, que é o amor altruísta, que é aquele que não pede recompensa, é o amor do Cristo, que o Cristo nos recomenda, né? O amar ao próximo, mesmo que seja nosso inimigo, sem esperar nada em troca, né? A capacidade de amar, portanto, nos é inata, nasce conosco, pode e deve ser aprendida, desenvolvida e aperfeiçoada.
É aí que eu queria chegar. Porque podemos passar, portanto, é essa ideia final que eu ofereço a vocês, podemos passar, portanto, por exemplo, do amor dito espiritual para o amor divino, que é, no final das contas, o nosso grande objetivo, se a gente for falar de amor nas nossas vidas atuais. Agradeço profundamente a tolerância, a paciência de vocês todos, né? Passo a palavra ao nosso amigo Saulo, para a nossa amiga Angélica, tá? O que eu tinha a dizer, termino por aqui então, e abro aí a palavra a quem quiser dizer alguma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa também, a gente está aberto aí para conversar, para dialogar, para esclarecer qualquer coisa que seja. Tá legal, gente? Muito obrigado, portanto. Eu queria convidar vocês a experienciar a oportunidade divina que vos é dada na percepção do ser divino que você já é. De que não há nada fora a ser buscado. Não há uma experiência a ser alcançada, um estado a se chegar. Todos e todas aqui somos seres completos e completas que fazem parte da mesma luz que rege todas as luzes e que por talvez um lapso dentro de alguma experiência o fez e a fez esquecer disso. Confundiu-se com o meio, confundiu-se com as experiências, confundiu-se com as oportunidades e fez com que talvez existisse em si mesma, em si mesmo, a sensação de estar separado de Deus, ou da consciência divina, da interdependência, da sincronicidade. A grande questão é que essa confusão só nos traz sofrimento e toda a nossa busca nessa e em outras existências é para sanar, estancar, solucionar essa dor latente. E dessa forma, eu preciso de algo para completar a ideia do vazio que há em mim, porque não reconheço em mim a plataforma divina que eu sou aqui. Todos e todas temos ampla capacidade de exercer a energia fundamental do amor para a nossa própria ascensão, para o benefício de todos os outros seres empenhados através de nós. Estações são manifestas
transfigurações são realizadas, iluminações entregues, compaixão disponibilizada. O que é do intelecto fica no que é intelectual, o que é o mental fixa o que é o mental. As ações corroboram na emancipação do ser, na elevação da frequência, mas somente uma coisa não passa. O que não passa? Presença. O que não tem início, o que não tem fim. É isso que você é, sempre foi e sempre será. Amor. Não há mais tempo para ser outra coisa. Convido as pessoas que estão aqui para trazerem de forma breve ou não a sua relação com o aprendizado de amor que tiveram com a Sangha em algum momento. E para que a gente não tenha que esperar muito tempo, a primeira pessoa a levantar a mão, a gente pode chamar pelo nome, ou alguém pode destravar o microfone e ficar à vontade para trazer uma percepção. Namastê. Deixa eu estrear, então, rapidamente aqui, lembrando, deixa eu ver quem é que estava, a Jai estava lá, a Carla também, a Madava não me lembro, o Fred estava lá, a Isabel estava lá, Carolina estava lá, estava praticamente todo mundo lá. Aonde? Lá em São Gonçalo do Rio das Pedras, quando fomos naquela cachoeira que eu não me lembro o nome, e teve um momento lá em que, se não me engano, a Sheina, que não está conosco hoje, deve ter incorporado alguma entidade, ficamos todos ali em contato com a China dentro da água, né? Aquilo lá durou alguns minutos, né? Aquilo lá foi um ato de amor também, eu experimentei uma sensação amorosa de muita intensidade ali, né? Era uma coisa bastante amorosa, tanto que a gente ficou ali um bom tempo, todo mundo agarrado uns aos outros, tal, né? Era uma coisa muito bacana, muito bonita, a gente leva para o resto da vida essas experiências, né? Porque a gente percebe o amor em ação ali, né? É preciso perceber quando o amor está agindo sobre a gente, e aquele momento ali, com certeza, era um dos momentos em que eu percebi o amor em ação em todo mundo. Ofereço essa memória para todos, então, até porque ela faz parte da memória de vocês também. Estava praticamente todo mundo lá, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando, ok? Boa noite. Uma percepção que eu tive dentro da Sangha do que é o amor foi na pandemia, foi recebendo a bênção da Grace. Eu estava aqui na minha cozinha, como eu estou hoje, e estava recebendo a bênção e de repente eu olhei, eu tenho 2 quadrinhos aqui na minha cozinha que é Cozinhar com Amor. O nosso tempero é o amor. E aquela palavra ali, quando eu olhei aquele quadro assim, essa palavra amor me veio muito forte. E eu pude ali, naquele momento ali, ter a percepção que o amor
ele é muito simples e ele é muito no nosso dia a dia, que a gente nem percebe. E o amor é um simples gesto de um bom dia, o amor é simples gesto de você pedir desculpa, o amor é um simples gesto de você atender um telefone do 0800, você saber ouvir, saber entender, de um simples gesto de obrigado, de agradecimento. E o amor, e eu pude perceber agora aqui falando mais ainda, que as percepções vêm mais ainda, que é do olhar, no olhar, é através dos olhos. Então, e agora me clareou mais ainda que foi através da Grace, que é uma benção que vem através dos olhos, e através dos olhos, do simples olhar, nesse simples olhar, você tem uma demonstração de amor. Então, é isso. É isso que está na sanga. São esses entendimentos que a gente vai tendo do que é o amor. É simples, é muito simples. E a gente não percebe isso. E está, assim, à mercê de cada um de nós. Um simples gesto de um muito obrigado, um simples gesto de um bom dia, um simples gesto de um olhar. É isso. Gratidão. E aí, gente, boa noite. Só de abrir esse campo aqui, meus olhos já encheram d'água aqui. Ia falar da sanga, né? E falar sobre o ilimitado, né? Sobre esse amor, na verdade, porque sanga para mim é família, sanga para mim é um reencontro comigo mesma a todo momento. Sanga para mim é toda vez que eu entro em contato com as minhas sombras, sempre há alguém, seja para me empurrar ali no precipício porque eu preciso voar, ou seja, para me dar aquele colo que eu estou precisando no momento. Sanga é um eterno aprender, é onde a gente pode errar, é onde a gente acerta junto, a gente erra junto, e tá sempre tudo certo, sabe? É, é, não tem como não se emocionar, não tem como, né, essa família e tá tendo a oportunidade de experienciar isso aqui. Então, sangue é isso, assim, eu não sei mais falar, porque o coração tá aqui bombando e eu acho que é tudo isso, é a gente se encontrar num abraço, se encontrar no olhar e principalmente, acho que para mim, por mais que ainda na sutilidade da minha ignorância, eu a todo momento procure ser verdade, por mais que ainda talvez não seja, mas pelo menos ali eu estou buscando ser verdade o tempo inteiro, entrando em contato com os meus medos, com as minhas sombras, com a minha alegria e por aí vai. Então, é o lugar que a gente aprende a ser a gente mesmo. Então, acho que é isso. Namastê. A experiência que eu tive no samba foi, para mim, foi maravilhosa. Foi de acolhimento. Assim que a gente foi começar o evento, né, lá em São Gonçalo, que o Saulo abriu a sala de atividades, veio o som maravilhoso que estava tocando na sala, invadiu uma força tremenda e me fez, sem sombra de dúvida,
digamos, eu não fiz, mas eu me senti de joelhos, senti entregue. E a recepção, não só do Saulo, principalmente do Saulo, me abraçando, me acolhendo, foi o que mais me marcou nessa questão do amor. É um amor que não julga, que não, não faz juízo de valor, simplesmente acolhe. E a Sangha como um todo, Angélica e todas as pessoas, me mostraram um amor simples, um amor que é, e não precisa de nada mais. Isabelle me falou que ia falar hoje, que ia falar a beça. Eu já falou, hoje eu vou abrir essa minha grande boca e vou falar pra caramba. Fala aí, Isabela. Então, aqui. Essa aqui é tua. Essa aqui é a tua. Me botou na fogueira aqui. Ah, é difícil assim falar com palavras, mas o que eu sinto assim da Sandra, eu sempre senti, foi um acolhimento desde o começo. Mesmo é como se fossem pessoas que a gente conhece há muito tempo, mas a gente olha e fala, mas como que essa pessoa está, né, me falando tantas coisas assim, me acolhendo tanto. Foi isso, é um amor realmente desprendido, sabe? Nunca ninguém me perguntou se eu tinha isso, se eu era aquilo. Simplesmente é sanga, gente como a gente. Sangue é gente como a gente é o melhor que existe, né, Isabelle? Sangue é gente como a gente ficou na história. Ah, tem a Deep, tem querido Nathan Fred. Então, vou falar. Aí eu, desde a primeira experiência lá em Barreiras, né? Quando eu conheci o Saulo e a Angélica né, na verdade, toda a família, eu já comecei a entender o que era o amor em movimento, né? E em cada experiência, assim, que eu vivencio na Sangha, né? A Jai já falou um pouco, que é o que a gente tem vivenciado muito junto, né, Jai? Eu já vivi durante todos os processos, então eu percebo assim em cada momento esse amor, esse acolhimento, né? A gente nunca se sente sozinha, a gente, né? O tempo todo estar em sangue é sempre estar junto, assim, sempre ter alguém do lado, assim. Então a gente sente esse amor que reverbera, assim, que está o tempo todo ali para acolher e para ajudar, assim. Então, é o que a Madava também falou, né? Tá em todos os lugares, em todos os movimentos, num bom dia, como você tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Então, é no cotidiano também, assim. Eu acho que quando eu penso em sangue, eu já penso em amor, assim, fica quase que a mesma coisa. Eu ia perguntar se a Isabela e todo mundo ia concluir, se eu ia ser o último. Vocês estão me ouvindo? Estou sentindo um eco danado aqui, tá? Na hora que surgiu a pergunta, né, começou um tanto de pipipi, papapá aqui para saber o que é que ia responder. E eu acho que de alguma forma, como representação assim para mim,
exatamente isso que está acontecendo aqui agora, de alguma forma, assim, o encontro hoje em si, ele é a representação disso. Ele é a representação, assim, do amor. No sentido de que é dado espaço para a gente expressar, né, todas as ignorâncias, todas as inconsciências, todas as não percepções, e isso é dado como oportunidade para a gente se ouvir, se ver e reconhecer o que já disseram várias vezes aí, né? Reconhecer que esse acolhimento, né, que esse olhar amoroso, que essa oportunidade, que essa abertura que é dada, ela é exatamente aquilo que, que já existe e está encoberto na gente, né, em cada um. Então, é uma oportunidade constante, sem necessidade nenhuma de se dizer que é isso, mas é uma oportunidade constante de se olhar, se reconhecer, reconhecer o amor que se recebe, mesmo que não seja possível ver no momento, mas com... Eu não queria usar a palavra insistência, porque não é insistência. Talvez com a persistência, com a resiliência, característica, né, do que o amor de fato é, né, sem pesar, sem pensar, sem esperar. Então, essa oportunidade de se deixar semear, se deixar irrigar, receber dessa aguinha também, às vezes de fora, como se fosse a chuva, como se fosse, mesmo que seja uma água lamacenta passando de um carro que passou na rua e foi lá e caiu em cima de você, mas que dentro desses gestos, de todas essas coisas que talvez, que antes para mim passavam completamente desapercebidas, assim, e que no fundo tudo é uma grande oportunidade para expandir o olhar, né, sobre si primeiro, e às vezes sobre si a partir de como você é tratado, de como você é recebido, né? Então, o acolhimento foi uma palavra muito usada aqui, né? E isso para mim teve de grande importância, no sentido de me reconectar e olhar com um tipo de afeto que eu não acreditava que existia aqui. Então, foi até curioso que no início eu anotei aqui, né, assim, sobre aprender a ter capacidade, assim, de amar de alguma forma, foi uma coisa que me deu um nó, assim, porque ouvindo, né, há tanto tempo e depois conseguindo experimentar isso, né, experimentar esse escarafunchar, esse tirar coisas para poder enxergar de alguma forma um pouquinho mais aquilo que sempre está ali, né? Por hora é isso. Gratidão, pessoal. Muita luz, muita paz, muita bênção para nós.
uma semana iluminada, repleta de amorosidade, gentileza e compassividade em todos os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Amém. Namastê, pessoal. Namastê, Obrigado. outra vez. Namastê.